Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Busanelli, estou com meu amigo aqui, Ivo Pinfield e Ana Cláudia Fossen. Nós voltamos esse ano para o primeiro episódio de 2026 com Psicodoses. O tema de hoje vai ser a depressão. E antes disso, não esquece de seguir a gente no YouTube, no Instagram, no Spotify, no TikTok, tá bom? Curte lá, ativa o sininho e vocês vão curtir as nossas reflexões, o ponto de vista que a gente tem sobre os mais diversos temas ligados à área de saúde, tá bom? Espero vocês lá. Vamos começar, gente, com a depressão? Vamos lá? Ó, Depressão. a gente gosta sempre de começar com estatística, né? Para dar um início, né? Um pontapé. E eu trouxe um dado que dá depressão, que ele é atualizado, mas ele não muda muito ao longo dos anos. Eu não sei como é que vocês vêm acompanhando e tal. Que é assim, hoje a média da Organização Mundial da Saúde é que de 280 a 300 milhões de pessoas estão diagnosticadas com depressão. Isso dá uma média, deixa eu ver aqui, exata, isso, de 5% da população. Mundial. E diagnosticada. Fora que as que estão nos borderline, nos limites aí de uma e tal. Então isso é diagnosticado. É alto, né? É muita gente. Pensando nos 8 bilhões, Muita gente. fora as subnotificações. E tinha uma outra, que isso foi 2020, um pouco mais atrás, de que a doença que mais afasta no trabalho no mundo, eu acho que era a depressão. Depois eu confirmo, mas também. E se não for a primeira, está entre no top 5. A depressão tem crescido, né, a prevalência ao longo dos últimos anos. E sim, o impacto é significativo. Tanto no ambiente de trabalho, quanto nas relações da pessoa que tem depressão. O impacto ele é grave. E a gente vê um aumento da prevalência ao longo desses últimos anos, principalmente em adultos jovens. Essa população aí que vai, vou colocar, de 18 até 35 anos, tem uma prevalência que vem aumentando ao longo do tempo. Além dos idosos, que sempre tiveram uma prevalência aumentada comparada à população geral. Que também essa população é mais, vamos dizer, suscetível a estados depressivos. Eu lembro que na época do Covid foi assim exponencial, né? Eu lembro que se aqui foi 5% da população, na época eu lembro que foi 25% de depressão e ansiedade, deram um pico gigante, né? E aí você fala, tá, mas o Covid já acabou faz um certo tempo. Então, mas a depressão não. Eu não sei o quanto tempo isso ajudou a cronificar mais as coisas, né? De lá para cá. E o gráfico não veio diminuindo, né? Eu acho que a depressão é um quadro mais antigo. Quer dizer, acho que ela sempre existiu, mas talvez assim, enquanto patologia, enquanto descrição, né? Aí dos DSMs, dos CIDs da vida, enfim. Eu acho que ela vem a partir já tomando corpo e tomando estatísticas desde os anos 70, talvez, Ivo, eu acho. Que ela vem tendo uns booms, assim. Acho que as estatísticas vêm junto com os manuais, né? As classificações. As classificações, né? Falou, sempre os relatos históricos da humanidade de que ela sempre existiu, né? O estado depressivo. Sim. Mas Ela era chamada de bilis negra, tinha outros nomes bem antigos sobre os estados depressivos, né? Exatamente, dos humores, Dos né? humores depressivos, isso. Até se você for olhar uma das linhas do pecado, que é uma das referências que se tem, a preguiça. Se você olhar as pinturas, o Bosch tem uma pintura dos 7 pecados capitais, é um quadro circular com 7 pecados pintados. A preguiça, antigamente, ela não se chamava preguiça. O nome original é assídia. Assídia. E é essa não ação. E que até depois nós vamos entrar um pouco mais nisso. Ela não é uma depressão hoje, como a gente coloca. Ela está muito mais perto de um aspecto de melancolia. Ela tem uma questão de sono, de preguiça mesmo. Até a pintura é uma pessoa deitada no travesseiro. O São Tomás de Aquino falava que era aquela preguiça pós-almoço, onde o livro que você está lendo, ele bate na sua testa, pelo sono que dá. Essa é uma parte. A outra parte é mais melancólica. Então, quer dizer, não é uma depressão igual a gente vê hoje, mas pensando que é um pecado capital, quer dizer, ele é principal, e na Igreja Católica ele é o gerador de outros pecados, quer dizer, ele está lá no topo, é muita gente que tinha. Então não é uma coisa pouca. Não é igual, mas o que a gente quer dizer, ela tem uma correlação muito forte, né? Mas hoje até a
quadro clínico depressivo, ele tem várias formas de aparecer, vamos dizer assim. O que você está trazendo, a melancolia, também é uma manifestação dentro das depressões particular. Existem características que são consideradas melancólicas até hoje, vamos dizer. Uhum. Existe a depressão atípica, que é uma depressão que cursa um pouco diferente das, entre aspas, tradicionais, né? Que a pessoa tem um peso nas pernas, tem muita sonolência. Então, assim, até dentro das depressões existem, vamos dizer, subtipos ou, né, características que são mais acentuadas, como a melancolia, como a depressão atípica, como a depressão ansiosa. A depressão maior também? A depressão maior, na verdade, é o termo usado para um quadro depressivo clássico, né? Sim. Então, depressão maior é hoje como a CID, o DSM, classifica um episódio depressivo. Existe a distimia, que é uma depressão mais crônica, que a pessoa tem pelo menos 2 anos de sintomas contínuos, né? Então, as denominações mudam, mas a gente entende que tudo passa por um estado com sintomas depressivos, né? E o que a gente definiria como sintomas depressivos do ponto de vista psiquiátrico, Ivo? Então, existem algumas manifestações que nem sempre estão presentes iguais em todo mundo, mas dá para a gente entender assim. Existe a alteração do humor, que aí a gente fala de um humor triste, muitas vezes vivenciado como angústia, como vazio, mas a tristeza é uma marca importante. Então, esse humor está alterado. Existem as manifestações somáticas neurovegetativas, que são as corporais, né? Onde pode haver diminuição do apetite, aumento do apetite, pode haver sonolência demais, pode haver insônia, pode haver acentuação de dores. Então, assim, falta de energia. Então, são manifestações, digamos, mais ligadas ao corpo. E existem as manifestações cognitivas, né? Dificuldade com a memória, raciocínio mais lento, pensamentos muito ligados a negativismos, a falta de esperança. Então, a pessoa tem uma perspectiva da vida muito cinza, muito embotada, muito rebaixada para o negativo. Então, claro, a gente está dividindo algo que é indivisível, né? Mas para a gente entender que tem o humor alterado, a cognição pode estar alterada e o corpo também, existem manifestações dentro do estado depressivo, né? A anedonia, que é um termo usado para a dificuldade da pessoa vibrar com a vida. Então, a anedonia é a perda de interesse e de sensação de prazer. Então, a pessoa perde o interesse pelas coisas, pela vida, e ela diminui a capacidade de sentir prazer com as coisas. Então, por exemplo, uma pessoa que sempre gostou de fazer algo num estado depressivo, ela vai perdendo essa conexão e deixa de ter prazer em situações que sempre foram prazerosas. Então, ela não ressoa, né, com os estímulos ditos prazerosos. Esse sintoma é a anedonia. Então, dentro desses sintomas todos, tem pessoas que apresentam mais manifestações de humor, outras apresentam mais manifestações físicas, corporais. Por isso que é importante no diagnóstico a gente juntar tudo, né, e entender se se trata de um estado depressivo, se tem vários sintomas ao mesmo tempo, ou se trata de um estado, por exemplo, temporário, reativo, porque a depressão não é um único sintoma. Por classificação, precisa existir 5 sintomas no mínimo ao mesmo tempo, pelo menos aí 2 semanas seguidas. Então, isso é colocado até por conta de, não é, entre aspas, qualquer estado situacional de humor que é depressão. Às vezes a pessoa pode estar triste, pode estar angustiada, mas aquilo é passageiro. Aquilo não dura 2, 3 semanas. É o que a gente chama de estar depressivo, né? Não estar com depressão. Então, tá mais hoje o termo vira algo muito colocado no não estou bem, estou deprimido. E não é exatamente isso. Na clínica aparece isso com frequência. Eu acho que eu tenho depressão. E aí você vai investigando e, na verdade, o que ele tem é um humor depressivo, um pouco inconstante, uma coisa que aparece aqui, aparece ali, ou muito
recortado numa determinada situação, mas dificilmente algo do tipo assim, olha, é uma depressão de fato, então vamos procurar ajuda medicamentosa, né? Então, além dos critérios, eles precisam estar presentes aí, pelo menos aí 2 semanas é o tempo que as classificações colocam. Existir pelo menos 5 sintomas ao mesmo tempo e ter um impacto significativo na vida da pessoa. Quer dizer, aquele estado começa a prejudicar mesmo, traz sofrimento, atrapalha a pessoa a trabalhar, produzir, se relacionar, se divertir. Então, a gente precisa ter uma análise técnica para realmente entender se é depressão ou se trata de outro tipo de sofrimento, né? Mais transitório ou mais ligado a outras questões que realmente não fecham um quadro clínico. Porque é isso que você falou. Hoje o termo depressão é muito colocado no coloquial, né? Muito, às vezes a pessoa está triste, às vezes a pessoa está num dia ou num outro não tão bom e já vem com esse termo depressão e aí cabe a nós, na clínica, no consultório, fazermos essa avaliação, né? É legal para nós aqui do podcast poder passar para as pessoas a capacidade de começar a pensar melhor sobre isso. É legal ter isso no popular, porque muita gente às vezes demora para buscar uma ajuda e vai deixando isso mais crônico, vai ficando mais complicado, mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado para não banalizar, né? Para não deixar uma coisa muito com cara de eu farofa, acho né? também que é interessante, né? É muito, assim, vulgarizado, né, digamos o termo, mas ao mesmo tempo existem as depressões subclínicas, que tem uma sintomatologia aí frequente e a pessoa não percebe, que eu acho que tá ligado ao que você chama de distimia. Não, a distimia, a pessoa tem sintomas depressivos, mas de uma maneira prolongada. Leve, prolongada? Não necessariamente leve. Tá. Pode ser uma depressão mais moderada, até grave, mais arrastada, que passa 2 anos. Quer dizer, tem uma cronicidade aí. É aquela sensação que não vai embora, né? Então, ela dura minimamente 2 anos. Aí o termo distimia é usado. Então, mas o que eu acho que você está dizendo são pessoas que talvez tenham manifestações ligadas mais ou a tristeza ou a angústia. Sim. E que perduram muito tempo, né? E que acabam sendo, às vezes, também qualificadas pelas pessoas, pela própria pessoa, pelo próprio paciente, pelas pessoas que convivem, como, ele tem um humor meio depressivo mesmo, ele é meio quieto, ele é meio na dele, né? Ele é meio... Principalmente a distimia, eu já vi, não sei se foi uma experiência, não foi toda vez, mas é muito comum, o mau humor. A pessoa fica ranzinza, Então, amarga, a irritabilidade me parece ser... E aí, vou falar como psicoterapeuta, como analista, né? Me parece ser uma reação de defesa. A agressividade, a irritabilidade é uma reação de defesa à tristeza. Sim. Que ela não é incomum, na verdade, né? Você pode estar depressivo ou não, mas essa conexão do que a gente chama de depressão, o humor depressivo com os lutos, isso para a psicanálise é prioritário, né? Assim, o texto do Freud, Luto e Melancolia, que é um texto maravilhoso, né? Ele fala, na verdade, de como a gente lida quando a gente perde os objetos da nossa vida, né? E não só quando a gente perde pessoas. Os objetos são várias coisas. Às vezes a gente perde um emprego, às vezes a gente perde uma pessoa querida, às vezes a gente perde uma característica física que a gente não tem mais. A gente conversou muito sobre isso no nosso episódio sobre envelhecimento. Na velhice a gente tratou né? Então, por isso, talvez a prevalência em idosos, porque eu acho que a velhice é um apanhado de lutos de várias formas, né? Então, eu acho que, assim, desde lutos objetais muito pequenos, qualificados como pequenos, até perdas muito grandes. Né? Às vezes uma falência financeira, às vezes a perda de uma pessoa, pai, mãe, filho, enfim. E nisso, né, a gente vai desenvolvendo aí essa situação depressiva. Né? Nunca mais foi a mesma pessoa depois que aconteceu tal coisa. Nunca mais foi tão alegre, nunca mais foi... E esses são comentários muito simplórios que a gente escuta dentro do consultório. E, na verdade, às vezes a pessoa está deprimida há muito tempo, mas ela está tocando, porque em alguns momentos ela não perde tanto a funcionalidade, né? Não atrapalha a vida para algumas pessoas, né? O pessoal tem uns mitos em cima disso, né, Ivo?
O que seria uma pessoa depressiva? É aquela. Quando a gente pergunta, é assim: não fico jogada na cama e não parei de comer. Eu falo, tomo às vezes a banho. pessoa tá bem vestida, toma banho. Inclusive em empresas, às vezes você vê a pessoa ser mal vista, fala: olha, eu vi que eu tô diagnosticado, eu tô com depressão, mas o pessoal tá me vendo lá e fala: mas você tá bem? E o bem anda, come, tem um certo bom humor ainda reservado em algum momento ali, mas pode ser perigoso, né? Porque na verdade os sintomas, se a gente for pegar e olhar para esses sintomas mais gerais, eles podem aparecer de formas diferentes, como vocês falaram. A irritabilidade também é uma possibilidade de alteração de humor na depressão, que o termo técnico é disforia, né? A disforia é esse humor mais irritadiço, mais impaciente, junto com tristeza, então vira uma constelação de sintomas. Mas como o sintoma vai aparecer, claro que diz respeito ao sujeito que está ali, né? Existem questões de personalidade, de temperamento, existem questões individuais que fazem com que o sintoma também apareça de uma forma para um, de uma forma para outro, que é o que você falou, né? Existem pessoas que podem estar deprimidas e conseguem minimamente tomar banho, se trocar, ir para o trabalho, mas estão se arrastando. Estão em sofrimento ali, sofrimento oculto para quem está do lado. Né? Não descrevem estados de angústia fortes o dia todo, assim, horas a fio. Né? Descrevem noites mal dormidas, estados assim que beiram um pouco o pânico, uma coisa meio, né, assim, sempre em alerta. Tem algumas sintomatologias que aparecem no consultório. Na verdade, essa característica, depressão junto com ansiedade, é a forma mais comum dela aparecer. Então, são sintomas mistos, né? A pessoa tem sintomas depressivos e, ao mesmo tempo, sintomas de ansiedade, preocupações, alerta, insônia, às vezes crises de ansiedade, crises de pânico e também um estado depressivo associado. É uma forma bem comum de aparecer na clínica pra gente. Né? Então, eu acho que assim, é interessante a gente poder discutir também um pouco o que é isso do luto, né? Porque eu acho que me parece que o luto é o causador, se a gente, né, o gatilho desses estados depressivos. E luto do quê? Né? Quando a gente fala em luto, todo mundo vai necessariamente pensar em perdi uma pessoa, eu perdi um emprego, eu perdi, né, fali, vão pensar sempre em alguma coisa grandiosa. Mas não é, na verdade, nisso. Então, por exemplo, eu pensei num exemplo que eu acho que é bem comum entre as mulheres, que são os estados mais depressivos pós-parto, né? Claro que existe aí uma questão que é hormonal, né, na mulher, mas existe uma questão de que, assim, estou grávida, 9 meses, ai, que legal, estou grávida, se você tem uma gravidez tranquila, boa e tarará, que é o que a gente sempre deseja, ai, que bom, vou ter um bebê, e de repente o bebê nasce, você sai da maternidade com aquele pacotinho lindo e vai para casa, e você nunca mais será a mesma pessoa, e nada na casa será mais a mesma coisa. Então, eu acho esse exemplo bacana, porque eu acho que, assim, a vinda do bebê para casa, o bebê concreto ali, né, materializado, é muito interessante, porque ele traz pra gente uma coisa do tipo assim, opa, mudou mesmo. Né? Então, a gente escuta de várias mulheres num estado depressivo aí pós, além do cansaço, a amamentação a cada 1 hora, aquela, né, o fazer-se mãe, o fazer-se pai ali, né, que aquele casal tá vivendo, por mais apoio que tenha, eu acho que tem uma coisa de um luto do que ficou para trás, porque fica muito rapidamente tudo para trás. Né? A chegada do bebê, ele traz uma mudança muito evidente para a rotina da casa. Né? E uma mudança que não tem mais volta. Eu me lembro, né, e a gente fica assim, não, vai crescer e uma hora vai ficar diferente. Não vai crescer, vai crescer, mas não vai voltar. Vai ficar diferente, mas é um outro diferente, porque daí tem uma outra pessoinha ali. Né? Então, eu acho que esse é um exemplo muito interessante, muito vívido na gente, de pequenos lutos que são vividos mês a mês ali. E depois os lutos também do próprio crescimento do bebê. Porque no primeiro ano de vida, até 1 ano e meio, o bebê tem mudanças muito evidentes de desenvolvimento. Né? Então, eu brincava quando eu tive filhos, que eu falava assim, a cada 3 meses eu tenho uma rotina diferente, eu tenho um bebê diferente. Porque a cada 3 meses a necessidade, né, mudava. Então, tem coisas, e aí você vai vivendo pequenos lutos, pequenas coisas.
né? Que é muito diferente desses lutos maiores que talvez a gente viva na nossa vida. E aí vou continuar com o exemplo da parentalidade aí, que é... Ai, começou a ler e escrever, a criança deu um salto no desenvolvimento, é uma outra criança. Entrou na adolescência, deu um salto no desenvolvimento, passa a ter um outro tipo de comportamento. Entrou na faculdade, vai morar fora ou vai fazer faculdade, tem um outro comportamento. Começou a namorar, ficou noivo, casou, né? Então, esses são saltos maiores que demoram num tempo e que trazem para o sujeito uma possibilidade de elaboração de luto. Que... Na nossa sociedade hoje, imediatista, com poucos rituais de luto e com pouco espaço para você ficar triste, porque você precisa ser produtivo, porque você imagina essa descrição que o Ivo acabou de fazer, de que você fica desvitalizado, você fica mal, você fica sem energia, você fica sem prazeres. Como você é produtivo para a sociedade atual? Então, a depressão, na verdade, ela é péssima do ponto de vista social. Até porque você estampa um estado do humano que ele é bem comum e ele é plausível, ele é possível, ele existe numa sociedade da felicidade. Numa sociedade que tem que rir, comer bem, tirar foto no Instagram e frequentar lugares instagramáveis. Né? Então, vamos pensar um pouco que, assim... A depressão, na verdade, além de ser um sintoma psíquico, cerebral, químico possível, talvez, e aí o Ivo pode falar mais genético, e aí a gente vai ver aí a prevalência nesse sentido, ele é um sintoma moderno da nossa sociedade moderna. E o que você está trazendo, que aí é legal a gente diferenciar para... Se a gente for pegar o termo luto na classificação da psiquiatria, ele se refere exatamente ao luto concreto de perda de entes objetos queridos. Ali. Não, de pessoas. De pessoas. O termo que você está trazendo, luto, que é um termo mais da psicanálise. Psicodinâmico. E é um termo importante a gente entender as perdas, né? Que é o que você disse. As perdas podem ser mudanças de fase de vida. Você perde uma fase, né? E passa para outra. Pode ser uma mudança de cidade. Fui transferida no trabalho, mudei de cidade. Esse é o luto que você está se referindo. Isso. Né? As transições da vida. As mudanças da vida. E que muitas pessoas têm dificuldade de se adaptarem ao novo. Né? E o luto, nas classificações da psiquiatria, está estritamente ligado a um processo ligado à perda de entes queridos. Então, morreu alguém, você está em luto. Só para diferenciar. Isso. Boa. Mas o que você está trazendo é importante no sentido de... As pessoas podem questionar, existe causa para a depressão? Existe um porquê do estado depressivo? E a resposta é, não exatamente, não necessariamente. Por quê? A pessoa pode estar no estado depressivo, sim, após um luto, após uma situação específica, condição financeira, perda de emprego, separação. A pessoa pode entrar no estado depressivo e a gente analisar e ver que aquilo foi o gatilho de um estado. E existem pessoas que não. A pessoa está no estado depressivo e ela mesma diz, não tem por que eu estar assim. Né? Minha vida está tudo ok, eu não tenho do que reclamar. Né? Exato. E aí a gente entende que existem vários vetores que incidem para o estado depressivo acontecer. Então, sim, existem fatores biológicos. Há uma prevalência aumentada em parentes de primeiro grau que têm depressão. Isso é real. Né? Então, filhos de pais que têm depressão. Não quer dizer que vão ter, mas estatisticamente tem uma prevalência aumentada. No cérebro existem modificações variadas. A neurobiologia da depressão ela é muito complexa. Tanto é que a medicina está cada vez mais tentando desenvolver remédios com mecanismos de ação diferentes, que estão sendo descobertos agora. Né? Antes achava que era serotonina, dopamina, noradrenalina. Hoje se sabe que tem outros receptores que estão em jogo. Então tem uma complexidade aí, né, muito grande, para a gente resumir numa coisa só. Exato. Né? Ela não, eu estava pensando aqui porque ela é um fenômeno humano complexo. Complexo. Muito complexo. E o que a psicologia coloca é interessante é o que os sintomas falam. Que daí ele puxa a psiquiatria e puxa a psicologia, né? Do que eles estão falando? Porque você falou, olha, tem muita gente que tem lutos
diante da psiquiatria, mesmo da versão do Freud, dos Do textos. luto e melancolia, a perda dos objetos, né? E os Exato. objetos podem ser várias coisas, né? Não são pessoas necessariamente. Exatamente. Só. Pelo menos umas 140 encarnações para tentar entender os dois juntos. A parte médica e o Freud, fora os outros. Tem o Jung, todas as linhas têm uma forma de entender. O que eu acho interessante trazer é como que esses sintomas eles vão poder ser compreendidos. Como que a gente puxa eles para poder trabalhar eles. E uma das coisas que você está falando do luto, não é só o luto, por exemplo, uma pessoa perdeu alguém, e você fala, tá bom, então esse é um motivo. E as pessoas que perderam e não tiveram? O que aconteceu? Então, isso é interessante, né? sim, Ou pelo menos não naquele momento. Sim. Então a depressão ela tem a ver com o luto direto? Pode ter sim, mas tem muita gente que não. Então, mas é aí onde eu acho que É um contraponto que a gente passa chama. por uma coisa que passa por dois lugares, a meu ver, né? Passa pelo como a sociedade instrumentaliza os sujeitos para elaborarem lutos. E eu vou falar algo que eu falo para as pessoas dão risada. Quando eu falo isso, eu falo: a gente não pode ter velórios de 3 horas, que são os velórios da pandemia para cá. Não pode. A gente tem que voltar a ter velórios longos. A gente tem que voltar a poder receber os amigos, a oferecer canja para a família, a fazer aquelas coisas que as nossas avós faziam. Aquele, né, ir lá rezar, ir lá receber o abraço dos amigos, e receber flores. Não, fazer uma coisa que dura mais tempo, que aquele dia, que é o dia onde você se despede do corpo, daquela presença ali, aquele dia seja um dia que você possa estar com pessoas que estão ali para dizer para você, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu. E que você possa ter tempo para isso. A gente tem uma questão, o luto, ele precisa de tempo para ser elaborado, tempo possível. E a gente vive numa sociedade sem tempo. Né? Então, assim, eu perdi meu pai numa sexta-feira. E como a gente não pode ficar triste, porque nós vivemos numa sociedade que é um pouco alérgica à tristeza, na segunda-feira você está trabalhando. Por mais que legalmente você tenha aí direito aos seus dias aí de atestado e coisas e tal. Mas eu acho que socialmente a gente foi perdendo cada vez mais espaços para a tristeza, porque a gente vive numa sociedade que busca incessantemente, loucamente, um estado constante de felicidade. Então, ao ter menos espaço social para os lutos, ao ter menos espaço social para a tristeza, os sujeitos vão ficando cada vez mais numa depressão que, a meu ver, vai virando pouco a pouco um estado de inibição. E aí é uma coisa que a gente vai percebendo nos consultórios, como aquelas pessoas que simplesmente param, travam e não trabalham, não estudam, dormem, não fazem. A gente tem vários pacientes assim, né? E gente jovem. Nós não estamos falando de, né, assim, não são os idosos que estão aposentados, que daí realmente não têm o que fazer ou não acharam aí uma nova atividade. A gente está falando de gente jovem, às vezes recém-formada. Porque, de fato, ir para esta vida de adultos com esse nível de cobrança, ela gera uma série de perdas. A entrada na vida adulta, na minha opinião, hoje em dia, não é uma entrada simples. Não. Não é uma entrada simples. É muito mais difícil do que foi na nossa época. Nunca foi simples, mas eu acho que ela é mais complexa. Tanto que ela está mais tardia, né? Isso. Bem mais. Eu acho que esse é um fator, né? Um fator social de um que não tem espaço para ser triste. Então, você deprime, inibe uma série de coisas e vive num estado meio de desânimo, nada dá prazer. Você gosta de ver uns amigos? Gosto, mas... Você gosta de estar com a sua família? Gosto, mas... Fica num platô meio anestesiado, a pessoa, né? Meio fica ali, isso, meio inibida. Você percebe que não é bem uma coisa depressiva, assim, dessa clássica, está lá, chora o dia inteiro, não come. A pessoa não tem isso. Ela tem um estado de inibição. Nada dá prazer, nada empolga, nada estimula. Eu acho que esse é um fator. Outro fator, aí eu acho que é a constituição de cada sujeito. Por que uns deprimem e outros não? Sim. Né? Eu acho que aí é a instrumentalização que aquele sujeito do inconsciente pôde fazer, né, num estágio de desenvolvimento muito precoce e pôde ter instrumentos para lidar com aquilo. Sim. E dizer assim, tá, eu perdi
uma pessoa muito querida, eu perdi um emprego que eu gostava muito, mudei de casa, mudei de família, separei, e aí é o quanto aquele sujeito tem instrumentos para lidar com a perda de objetos. Alguns, constitucionalmente, do ponto de vista psíquico, têm mais e outros têm menos. Sim. Muito menos. A variável disso ela é muito grande, né? Do que pode ser. A gente entende que ela a depressão ela vem no momento de colapso, né? Ela pode ter vários níveis de colapso, ela pode atingir várias estruturas. Eu percebo muitas pessoas vindo num desgaste, vem num desgaste com o tempo muito grande. Mesmo jovens, tempo que eu digo assim, não conectadas consigo, perdendo o que no existencialismo vai perdendo uma certa autenticidade de como lidar com o mundo. Como a Ana está falando, o mundo nunca foi muito bacana com tudo. Hoje tem uma sociedade assim, antigamente era guerra, não que não tenha hoje. Cada época teve o seu momento sombrio, complexo. Os desafios, né? Os desafios. Alguns ousam dizer tragédias. O próprio Freud tinha uma noção bem legal, interessante da humanidade. Eu gosto de uma frase dele que ele falava: se sofrimento gerasse sabedoria, o mundo estava cheio de sábios. E não está, porque não é uma coisa muito simples de lidar. O Jung ele trouxe um termo de um padre chamado São João da Cruz. Eu acho que ele é do século XVI, da Espanha. Ele chama de noite escura da alma. Ele trouxe um termo, ficou bem famoso isso daí na época, porque ele quis puxar uma versão, uma noção de depressão mais conectada a um estado de espírito interno, um estado de alma. Que ele falava que a nossa libido no sentido de energia de vida, ela caminha para dentro, mas de uma forma muito violenta. E ele entendia que nem sempre isso é uma coisa ruim. Lógico que de sentir, óbvio que é ruim. É uma forma de a gente poder fazer uma transformação lá dentro, que na alquimia chama-se nigredo, que é um aspecto onde você vai cuidar daquilo que está ficando putrefácil, que já está passando do ponto de cuidar. Então eu vejo isso, muitas pessoas trazendo coisas que veio deixando para trás, porque a psique não tem tempo. E é muito comum as pessoas falarem: mas já passou, essas crenças populares. Tem que viver o hoje. Mas você não superou? Isso é tão engraçado. Exato. A gente ouvir, né? Exato. Quando as pessoas chegam em estado de luto, né? O que eles mais relatam é assim: todo mundo me disse que eu tinha que ter superado, e eu não superei, e eu tô culpado. Porque daí, né, tem uma coisa importante. Quando a gente se liga a algo, a alguém, é uma parte do nosso ego, do nosso eu, que se liga a essa pessoa. E quando essa pessoa ou essa coisa vai embora, a gente falava, de novo, né? Eu vou retomar até o burnout, o episódio sobre burnout e o episódio sobre envelhecimento que a gente fez. Quando a gente se liga a um modo de vida, a um modo produtivo de vida, a um trabalho, a uma identificação com o trabalho. Então, eu sou Ana Cláudia, sou psicanalista, né? Vai ter um momento onde talvez eu não possa mais ser psicanalista. Eu tô muito idosa, fiquei surda, fiquei meio biru, sei lá, né? Então, assim, uma parte do meu ego, do meu eu, tá ali, ligado a isso que eu sou. Quando eu tô apaixonada por alguém, ou quando eu tenho um casamento com alguém, ou quando eu tenho meu pai, minha mãe, uma parte de mim tá ligada àquilo. E pra psicanálise, quando aquele objeto vai embora, ou quando existe uma mudança, né? Um colapso, como o Dudu disse, acho que é uma palavra interessantíssima. Quando existe um colapso, quando aquilo some da minha vida, uma parte do meu vai embora. E é isso que faz o sujeito voltar para dentro. A libido retorna para o sujeito, né? Vou tentar explicar de um jeito bem simples, porque é bem complexo, freudianamente falando. Aquilo volta para o sujeito, mas volta em maneira de ataque para o próprio ego. Não volta consolando ninguém. Né? Ela volta nessa coisa sombria que você diz. Entendeu? Nessa coisa pesada. Isso. Né? Nessa coisa que volta para ele e aí gera culpa também. Né? Então a gente vê muito assim em lutos por pessoas que se foram. Será que eu cuidei direito? Será que eu fui uma boa filha? Quando a questão é perder o pai, a mãe, enfim. Eu não devia ter feito isso, a gente devia ter levado para o hospital. Devia ter levado para o hospital em São Paulo, devia ter feito, né? Então vem uma série de pensamentos depressivos culposos, porque essa energia retorna para o eu, para tentar refazer esse caminho. Só que isso precisa de tempo, isso precisa de instrumentalização interna e externa, né? E a gente hoje tem muito pouco
jeito para fazer isso. Acho que a sociedade permite muito pouco. Por isso que eu falo do velório, porque eu acho que o velório, para mim, é muito significativo e muito emblemático. Simboliza isso. Simboliza isso de que a gente foi encurtando espaços de tristeza. Eu acho que o ser humano nunca lidou muito bem, né, com isso. Aqui hoje tem menos Mas é ainda. que né? antes a gente tinha, eu acho que a gente tinha rituais. Né? Sim. E se a gente for pensar hoje, nós somos uma sociedade pouquíssimo ritualística. Sim. Pouquíssimo. Mesmo religiosamente falando, os rituais, missa, culto, não sei o que, não sei o que lá, eles são cada vez mais curtos. Sim. Né? E as pessoas vão cada vez menos a isso que não seja por pura obrigação. Isso cumprir uma função, né? Cumprir uma função, na verdade, né? É legal porque tanto o ritual, qualquer coisa que você precisa lidar com a vida adulta ou com a vida... vamos falar de jovem para cima, que a vida vai ficando mais complexa. Não é à toa que o ritual aparece principalmente nesses momentos, para mostrar que a vida adulta e madura ela é difícil, ela é antagônica, e você precisa ter uma musculatura para suportar isso daí. Os rituais servem para isso, muitas vezes para você ter uma sociedade que também dava conta, que ajudava você, uma tribo, um hábito. Hoje a gente não sabe a diferença de música de casamento, velório, formatura, é tudo a mesma coisa? Não, toca rock no casamento. Exato. Não tocou. Eu não posso falar nada, eu já tocou em questões pessoais, eu peço desculpa. Mas o seu casamento foi muito legal e diferente, eu tava lá, eu vi. Então assim, as pessoas estão perdendo essa musculatura que a gente chama. O que é esse vale das sombras que a gente fala que o terapeuta vai ajudar a pessoa a passar na noite escura da alma? É esse trabalho de esticar, de entender melhor que a gente não tem uma sociedade boa para isso hoje. A pessoa se perde e não tem pra onde correr. Você percebe isso? É isso. Assim, a gente não tem... né, nesse sentido, eu fico pensando... falta tempo, né, pra gente se comunicar. Falta tempo pra gente fazer uma visita quando falece alguém. E musculatura. Isso! Porque a pessoa não aguenta. Acho que tem uma parte, vê se faz sentido. Tem uma sociedade que estimula. Mas por que... É o que eu sempre falo, pergunto eu. Por que deu certo? Deu certo assim, muita gente também não vai atrás. Porque não tem estímulo, porque não tem uma cultura para isso que ajude. Ótimo, com certeza. Mas acho que tem muito a própria questão do humano mesmo, de não ter medo disso, ter rotas de fuga que também falam, deixa quieto. Porque é muito difícil. Vem a calhar, eu acho. Né? Porque eu acho que, assim, claro que o ser humano não quer participar de um velório de 24 horas. Né? Porque é triste, porque a gente tem vários momentos de tristeza. A gente que é mais velho já participou desses velórios longos, por exemplo, ou de outras situações, a gente sabe que, né? Agora, eu fico pensando um pouco, enquanto o Du falava, e aí me ajudem a pensar, que é assim, eu me lembro de criança, de ver a minha avó, eu tinha uma avó que era benzedeira, ela era mó legal. E ela, quando tinha essa coisa dos velórios, ela fazia um caldeirão gigante, né, de alumínio com canja. Então, a canja era oferecida para aquela família que estava lá, porque assim, a família não tinha tempo de fazer comida, a família estava desarvorada, e cansada, os velórios duravam bastante tempo, e E durante uma semana, as vizinhas se organizavam, ou as pessoas da família se organizavam para estar presente naquela casa e fazer pequenas visitas, levar um bolo, oferecer um prato de comida, uma torta, um negócio. Então, assim, a gente crescia, eu acho, quando você fala de musculatura, a gente crescia vendo sistemas de suporte. Uhum. Que eu acho que eles diminuíam um tanto uma certa sensação de solidão naquela tristeza, naquela confusão que a vida era. Mesmo a história do parto que eu citei. Quando nascia um bebê na família, tinha uma rede de apoio feita pelas mulheres que não trabalhavam fora, trabalhavam na casa, uma rede de apoio para aquela parturiente, que era uma coisa que ela sabia que ela podia alçar a mão se ficasse muito pesado. Então, eu tô pensando nas parturientes modernas, se elas puderem contratar uma babá, ok, né? Mas difícil, os avós hoje já não são, e não é uma crítica aos avós, mas eu acho que os avós não são mais aquelas pessoas que sabiam que ao serem avós iam se dispor a cuidar disso. As mulheres da família trabalham fora até 60, 60 e tantos anos, ou mais, né? E também não tem a mesma disponibilidade do cuidado daquilo. Então, eu acho que a própria criança já não gera nela uma musculatura psíquica, dizer assim, bom, se acontecer alguma coisa muito ruim, tem gente aqui do lado. Né? Tem um movimento de pessoas aqui em volta
para o que vai acontecer, que é um negócio bacana. Uhum. Né, que é um negócio legal. Então, desde uma doença que você vai para o hospital fazer uma cirurgia besta, tirar a vesícula, vamos pensar. Desde fazer um exame que você precise tomar anestésico, contraste, você precisa de um acompanhante. Né? Você fica pensando assim, quem vai? Né? Uhum. Quem vai comigo? Para quem que eu vou pedir para ir comigo? Ah, você não tem uma irmã? Eu tenho um irmão. Eu tenho irmã, irmão. Nós temos irmãos e irmãs. E eles estão trabalhando. Né? Antigamente a gente tinha as mulheres que estavam ali à disposição do cuidado familiar e essa figura, com as mudanças, né, do mundo, essas figuras estão trabalhando hoje. Então, a gente agora tem que ir se organizando numa coisa um pouco mais, na minha opinião, um pouco mais insegura. Então, acho que a nossa musculatura existe, mas ela tem menos força nesse sentido. E as crianças, as nossas crianças, hoje sabem que algumas coisas são vividas mais na solidão. Uhum. Né? Numa certa solidão. Sim. Então, eu acho que a musculatura fica mais frágil. Fica, exatamente. Não sei se vocês concordam, mas eu acho Sim. que ela fica um pouco mais frágil nesse Ela sentido. dificulta, né? Porque ela é um dos aspectos de estruturação, né? Ela está num pilar. É por isso que a gente busca, pelo menos dentro da clínica, trazer essa pessoa para dentro de si, poder fazer esse caminho e poder se reestruturando. A medicação, o tratamento, a psicoterapia, ela vai ajudando a pessoa a reestruturar algumas coisas, entender e perpassar por momentos das tragédias da vida, como talvez a morte é uma delas, outras tragédias que vão acontecendo ao longo da vida e que hoje a gente está muito conectado excessivamente à performance, ou performances, que não é ruim, mas ela dificulta entender a vida. Nem tudo vai ser performance. Uhum. Por exemplo, luto não se supera, que isso seria uma performance, no caso. Depressão, pelo menos a meu ver, ele não se supera. A depressão e o luto, eles precisam ser elaborados. É uma palavra que a gente usa bastante. É digestão, né? Tem um processo. E para elaborar, você tem que passar por seja pela solidão, seja pela angústia, o que eu vou fazer da minha vida, como eu lido com isso, aprofundar por isso que ele vai para dentro, é um movimento para dentro violento, um colapso, como a gente colocou, e que se você não tiver estrutura, pelo menos para olhar isso, você vai andar o resto da vida, tende a ficar, não melhora. Ele não melhora do nada. Né? A pessoa fala, não, daqui a pouco passa. Fala, não é uma gripe que você tem. As coisas estão muito mais no campo do individual hoje, né? Porque tudo que vocês estão falando, acho que as mudanças aí culturais, como a gente já viveu, né, com rituais, com famílias dando outro tipo de suporte, hoje a coisa incide muito mais para o indivíduo. Então ele se vê muito solitário também em dar conta de si mesmo. Porque esses outros arranjos que já existiram não existem mais da mesma forma. Uhum. E aí que está a questão. Porque como o tempo ele é escasso, o tempo para si, poucas pessoas abrem essa janela, a pessoa vai esticando a corda e empurrando. E é o que a gente vê hoje. Quando você vê uma pessoa que, vamos dizer, se suicidou do nada, pessoa famosa, né? Você vê no Instagram, todo dia tem. E aí você vê a pessoa estava em depressão e ninguém sabia, provavelmente. Uma pessoa aparentava estar bem e não estava. Verdade. Isso é muito comum hoje, porque esse processo é muito solitário, né? E esses componentes que existiam já não existem mais e provavelmente não existirão da mesma forma. Então, acho que hoje o desafio é a consciência de cada indivíduo, né? Poder pedir ajuda, poder elaborar, como você falou, o sofrimento, o luto, para poder dissolver isso e não ficar arrastando um processo. Exato. Porque muita gente, a gente vê isso. Só vai procurar ajuda profissional aos 45 do segundo tempo. Que tudo bem, dá tempo, sempre dá. Mas tem um preço, né? Teve um processo arrastado aí de muito tempo, de sofrimento, de dor, né? A Ana falou, acho que juntando os dois, né? Esse ponto de vista, principalmente social, de que o ser humano vem, e tem muitos autores na nossa área, na filosofia, dizendo, olha, nós estamos caminhando para uma sociedade cada vez mais narcísica, do ponto de vista... Porque o sistema é assim, é complexo, então precisa dar um olhar para isso importante, social, de como que a gente lida,
E, ao mesmo tempo, tem um caminho que eu falo assim, tem uma diferença de você ser individualista, egoísta ou narcisista, que É o caminha para narcisista isso. no mau sentido, né? O narcisista é que É, não o sei, termo narcisista na internet hoje tá zoado, Ah, não, né? é. Tá complicado, porque o narcisismo é um estágio do desenvolvimento necessário e esperado Exato. para não dar mais problemas lá na frente, para a estruturação do sujeito do inconsciente. Mas quando a gente fala no narcisismo tóxico, para usar um termo da É mais internet, popular, né? é aquela coisa que são aqueles traços mais perversos, aquela outra coisa. Agora, o luto, né, e essa perda do objeto, ele mexe de fato com coisas narcísicas. O ego, o eu, ele fica ali numa luta de falar como eu me reestruturo se uma parte de mim foi embora. Assim, Né? Como é que essa parte social ter esse cuidado, quer dizer, nós estamos vivendo uma sociedade assim, tá difícil, por um monte de motivos que você colocou bem aí. E outro aspecto, as pessoas poderem entender que existe uma diferença de você procurar a sua individualidade, que é o processo terapêutico, que é isso, você está ali sozinho, numa terapia individual, e que é lá dentro que você vai poder fazer essa busca. A gente chama de self, busca do si mesmo, cada um vai usar o termo e adjetivos que achar melhor, mas é essa busca lá dentro. Essas coisas, tanto essa parte social que eu quero dizer que você colocou, como essa busca interna, elas não são antagônicas, elas se juntam. Só que no popular as pessoas confundem. Tem gente que fala assim, Eduardo, eu, tanto pelo extremo, fala assim, olha, eu sou muito egoísta, né, eu sou muito narcísico, eu preciso me cuidar mais profundamente. Beleza, isso é uma coisa. Ou então fala assim, eu vi que numa tal lugar no Instagram, sei lá, qualquer outro lugar, eu venho em primeiro lugar. Não é isso? Eu que sou o primeiro, eu que tenho que fazer o que eu quero, senão eu caio em depressão. Então, são dois extremos. Não, você não vem em primeiro lugar nesse sentido. Primeiro lugar, a gente fala uma condição existencial. O Kierkegaard colocava isso. É um filósofo dinamarquês, né? A gente chama que é o pai da angústia. Ele falava, você não vem em primeiro lugar porque você é mais importante ou não, porque é uma condição humana. Você vem em primeiro porque você tem que escolher o que você vai fazer da sua vida. A sua responsabilidade. Você precisa sobreviver. Exato. Você vai, exatamente. Né? Você precisa não colapsar. Como você vai lidar. Não morrer. Exato. Ele não estava brigando para ver quem é mais importante, ele não estava nesse campo meio infantil, sabe? De, eu sou mais ou menos. É uma condição. Inclusive, quando você percebe isso, é um peso enorme de angústia de saber o que você vai realmente fazer. Com uma vida que às vezes não tem, não sei porque eu vim, não sei o que estou fazendo, não sei para onde vou. Que é a máxima da complexidade ali no final das contas. Então isso é importante. A gente vem em primeiro lugar não porque é mais importante, porque é uma condição. E, ao mesmo tempo, poder receber melhor essa sociedade que às vezes está muito fechada. Entender que tem um sistema que não está indo muito bem. As estatísticas estão mostrando também que talvez não é só o indivíduo que tem que se reconectar com a sua negreda ou com a sua busca das sombras lá. Talvez exista uma questão mais coletiva junto. Então, isso que eu quis dizer. Então, eu é uma acho junção, que a né? gente vem com questões coletivas importantes há muito tempo, socialmente falando, né? Eu até fico pensando, quando eu falo a palavra coletivo, o que a gente chamaria de coletivo hoje, de fato? Né? Porque a gente tem questões governamentais que influenciam o coletivo, a gente tem questões religiosas e a gente tem um coletivo montado de uma maneira completamente diferente de 20, 30 anos atrás. Né? E assim, a gente até já trouxe aqui em outros episódios as variáveis que modificaram esse coletivo. A internet, a globalização, o sistema do neoliberal capitalista, uma série de coisas. Então, assim, agora eu fico pensando também numa outra coisa que a gente ainda não tocou, que acho que muitas pessoas vivenciam, quando estão nesses estados de luto, principalmente quando o luto não é um luto que leva a um estado depressivo muito aparente, o quanto a reação de algumas pessoas que até têm recursos, eu vejo isso muito na clínica, a reação delas é sempre uma reação para mania. Né? E eu acho que isso é muito bem visto socialmente falando. Se separou? Então vai lá e sai, faz a fila andar. Então a pessoa sai de um casamento, sei lá, de 10 anos, 15 anos, 20 anos, e nananã, vai fazer a fila andar pra onde? É isso que eu sempre falo. Boa pergunta. Vai andar onde, gente? Que você não tá conseguindo levantar de manhã. Você não sabe nem quem você é. Né? Putz, perdi meu pai, perdi minha mãe. E claro, né, a gente espera perder os nossos pais já com uma certa idade. A gente não quer perder nossos pais. Mas às vezes existem falecimentos. O Covid trouxe isso. Muito. Eu recebi muitas crianças que perderam os pais vítimas do Covid. E não puderam fazer nem velório, gente. Nem velório.
né? Não, acho que entra o que a gente falou. Existe uma coisa que está confuso, é a superação. Tudo hoje tem que superar. Que é o bola pra frente. A fila anda, vamos lá. Você tem que fazer, Né? Porque retoma a sua vida, não pode ficar desse jeito em casa. ela tem uma premissa verdadeira, que a vida precisa continuar de alguma forma, ok, acho que não é dúvida pra ninguém. A questão é que você tá falando, eu achei isso, né? Como? Então, não é uma performance. Em que tempo, né? De que maneira? Olha, eu superei, olha, estou bem, tirei fotos, sou super ótima. Que Mas bom. eu acho que hoje isso vem como esse discurso de ser forte, de não poder cair, de gente que vende isso, né? Sim. É daí que vem isso. Vem. E vende, né? Não, e vende uma imagem de que é isso. Você não pode ter espaço para sofrer. Você só pode ser você tem feliz. que levantar, tal. Isso. Aí essa questão da elaboração e do tempo de cada um quase não existe. E aí gera mais angústia na pessoa. Porque ela tá mal e ela tem que ser forte, porque todo mundo tá falando, o coach diz que, né, você precisa fazer ali 7 hábitos para resolver o problema rápido. Enfim, fica esse pacote, né? E aí a pessoa só aumenta o nível de angústia. Essa é uma questão, né? Então, isso tudo começa há uns 30, 40 anos atrás com as teorias do pensamento positivo, né? Que é pra morrer, pra morrer, né? Estimulou bastante. O que é? Eu sempre me pergunto, o que é um pensamento positivo, afinal? Que raios é isso? Seria tipo uma pilha? É o lado oposto do negativo. A querida só. Louise Hay, né, assim, que fez aqueles livros que foram tão famosos há uns 30, 40 anos atrás, a minha vontade era escrever, que não tinha e-mail naquela época, falar, minha senhora, muito prazer. O que é um pensamento positivo, afinal? Como é que a gente põe isso dentro da nossa cabeça quando o mundo desabou na nossa frente? A ideia é muito boa, né? A ideia é sedutora, boa, mas... né? A história do segredo. Vocês lembram uma época que a turma do segredo tava na moda, que tem livro. Ana Maria Braga gravou vídeos e vídeos. Como você enfia um pensamento positivo na cabeça de uma pessoa que tá vivendo um luto? Então, mas aí que o tiro que perdeu uma parte dela, né? Porque quem tá realmente mal, quando escuta isso cai como... Nossa, uma lavada. É, uma lavada, porque a pessoa tá, às vezes, só querendo falar e ser ouvida, né? A pessoa quer que alguém ali do lado, você fique em silêncio, escuta. Não, as pessoas querem rebater com um pensamento positivo, dizendo, bom, levanta, você tem tudo, né? Você não tem o que reclamar. Isso só aumenta o sofrimento de quem está ali. E a sensação de falha, né? De falha. E de não estar sendo compreendida também em algum nível. Principalmente. Né? Você abriu um negócio muito legal isso aí. Então isso é muito comum hoje. As pessoas que estão em depressão, que é o que a gente está falando, trazem isso para a gente nos consultórios, né? Que, enfim, por mais que elas peçam ajuda ou falem, o que elas escutam na maioria das vezes é isso. É uma positividade, uma tentativa de quem está ali do lado estimular alguma coisa, como se aquilo fosse adiantar alguma coisa, né? Não, e aí começa, né, a fileira de atividades para o pensamento positivo brotar do buraco da tomada. Ai, você já fez yoga? Você acordou às 4h30 da manhã e tomou banho gelado? Tomou banho gelado? Fez a sua saudação pro sol? Exato. Foi se confessar? Flexões. Foi no culto? Que tipo, digamos assim, pode ajudar pra gente não cair? Pode, mas aquilo tem que fazer sentido pra pessoa. Total. Tem que fazer parte de um encaixe com a vida, não ser uma coisa... Exato, da elaboração. Você tem que elaborar isso daí. Você tem que elaborar. Não, faz sentido pra mim? Se a pessoa falou, acordo 4h30 da manhã, porque aí o meu corpo tá funcionando melhor, eu vou pisar no orvalho na grama molhada. Beleza. Desde que isso pra você seja incorporado no teu esquema de viver. Não fazer uma receita de bolo esperando que vai dar certo daqui 30 dias, que é o que se vende hoje, né? A questão é essa. Se em 30 dias não der certo, damos seu dinheiro de volta. Exato. Né? Já encontrou Jesus? Meu, então, você entende um caminho difícil? Então, vai ter uma série de receitas que para quem tá deprimido... É péssimo. Não vai dar certo. A gente sabe que não dá certo. E é aí aonde aquilo que eu falei sobre o ego se vê atacado por si próprio, porque daí a pessoa começa a olhar e fala assim, bom, mas se funcionou para ele, tem que funcionar para mim. Se ele foi... né, na igreja, não sei onde, não sei na onde, ele fez yoga, tomou banho às 4h30 da manhã gelado, fincou um garfo no gramado e não sei o que lá, o que vai acontecer, né? Mas se deu certo pro outro, tem que dar certo para mim. Então, na verdade, eu não tô fazendo direito.
Isso retorna para a pessoa, Retorna. dizendo assim, então eu sou falho. Então ela já tá ali esburacada, perdeu uma parte da estruturação dela, perdeu uma parte de si própria com a perda do objeto, isso e aquilo. E aí ela vira e fala assim, nossa, então sou eu. Então assim, você recarga a depressão. Você dá mais uma carguinha ali. Exatamente. Né? Você dá uma energizada. Porque daí ele fala assim, bom, mas todo mundo consegue, menos eu. Acabou. Vai afundando no buraco. Vai afundando no buraco. É uma pá a mais ali, de cal, na pessoa. Porque se você... A ideia, então, assim, não é o que, é o como. Exato. Se você resumir bem, como que você vai fazer? Tratamento médico, é a psicoterapia, compreender. Eu acho que é legal para as Às pessoas... vezes medicação. A medicação é Você necessária em pode alguns falar momentos. disso, exatamente. Com certeza. Qual o papel da medicação numa depressão, né? E sim, a medicação ela é super importante. Além do que a gente está falando aqui, claro, a gente está trazendo um contexto mais psicodinâmico, né? Existencial do processo. Mas se a gente for pegar, por exemplo, uma pessoa que procura e nitidamente está no estado depressivo, o remédio pode ajudar muito. Muito. Claro que tem as estatísticas aí. Cerca de 30% das pessoas não respondem à medicação. Isso é bastante coisa. Mesmo trocando de remédio. Eu não estou falando ao primeiro tratamento. Ao primeiro tratamento, quase 70% não responde, 70%. Ao primeiro. Depois você pode trocar o mecanismo de ação, tudo. Mas mesmo trocando medicação, ajustando, dando tempo, quase 1/3 das pessoas não vão responder ao remédio no sentido de uma resposta clínica. E existem outros recursos hoje? Existem. Além de medicação, estimulação magnética, a ketamina, existe a eletroconvulsoterapia para casos graves, enfim, existem outros aparatos. Mas nós vamos cair onde é que está a química da coisa. E essa química, sim. Existem estudos mostrando de neuroimagem, da biologia da coisa, que existem alterações funcionais e que aí o processo da medicação com o corpo muitas vezes traz um empurrão até para a pessoa poder trabalhar em terapia com ela mesma essas questões todas que são muito mais complexas, assim, né? Pensando do ponto de vista... Muita gente que tem os medos, os preconceitos, eu costumo falar, procura ajuda médica, porque é que nem você ter uma boa intenção, você tem um bom carro, você tá na lama e você tá com boa vontade de sair dali, só que você tá patinando. A medicação ela vai te dar esse ajuste, me corrija se eu estiver enganado. Ela limpa a mente, né? A sensação que ela dá uma abertura ali, né? E aí você consegue engatar o trabalho. Alavanca a pessoa. É impressionante, porque a gente não consegue... Embora, assim, a partir de alguns sintomas que a pessoa traz, dá para a gente entender que a resposta ao remédio vai ser mais efetiva ou não. Mas isso como um feeling clínico, né? Então, sintomas de baixa energia, sintomas de insônia, sintomas mais físicos ligados ao corpo, eles respondem melhor aos remédios. Quando a queixa é mais emocional e a gente identifica, pelo menos eu identifico no meu consultório, que as questões são mais existenciais, você vê que elas têm uma ordem mais do que a gente está falando aqui, né? De uma dinâmica, de uma história de vida, de musculatura, de um luto da vida, né? O remédio tem um efeito mais parcial, não ajuda tanto, vamos dizer assim, porque essa psicodinâmica ela conta muito, né? E aí você mexer na química às vezes não faz tanta diferença. Mas quando é a depressão chamada, vamos dizer, endógena, né? Não se usa muito esse termo hoje, mas os sintomas físicos de baixa energia, de baixa vontade de viver, capacidade de iniciativa para as coisas, né? O remédio funciona como uma alavanca muito importante, né? A depressão ansiosa também, a medicação ajuda. Que a pessoa está num misto de depressão, crise de pânico, ansiedade, o remédio apazigua. Esses então, sintomas. A medicação tem um papel importante, claro, não é só ela, né? Mas ela tem um papel super importante e a depressão é estudada, né? Olha, eu vejo muito isso, por a gente estar na linha de frente, que a gente chama, né, a terapia ali no dia a dia. A diferença, e eu não quero nivelar isso por baixo, pelo contrário, por a gente ter contato, Ana, vê se faz sentido para vocês. A gente está em contato com a sombra humana o dia inteiro.
Então, e hoje tem essa questão de performance o tempo todo que a gente está falando. Lógico, superar não é mais elaborar. Mas eu percebo com a medicação, quando está bem orientada, não é que a pessoa só melhora ou não. As pessoas não entenderam que a depressão, você pode entrar em buracos da alma que são muito complexos. E a medicação, junto com a terapia, ajuda a segurar muito isso. Às vezes você não vai ver uma melhora ali exponencial do que a gente espera que é melhor, mas uma sustentação para a gente passar por esse processo de o que a gente está falando de sombra, de esses vales, como a gente chama de um jeito mais simbólico, ajuda muito. Porque não é um momento, né? São anos, às vezes são meses passando por isso. O que acontece muitas vezes num estado de humor triste, rebaixado, vamos dizer assim, é que há uma distorção cognitiva sobre a vida. Estou dizendo que a pessoa triste, mal emocionalmente, o olhar dela para as coisas da vida fica enviesado por esse estado de humor. Uhum. Então, por isso que ela fica com pensamentos negativos, desesperança, né? A sensação que ela, por mais que ela faça, não vai dar certo, culpa. E quando ela sai daquele estado, ela começa a reconhecer que o que ela estava pensando antes, quando ela estava deprimida, ela não pensa mais daquele jeito, né? Então, assim, sair de um estado do fundo do poço depressivo faz com que também a visão de si das coisas comece a mudar, né? Não que a pessoa vai ficar otimista, positivista, não é isso. Mas ela também sai daquele buraco onde tudo é nebuloso. Sai do limbo, né? Tudo é negativo, tudo é sem esperança. Né? E ela, inclusive, não tem escuta na terapia. Né? Quando a gente está no processo, ela está tão afundada que ela não tem escuta. Então, aquela elaboração aquele ritmo que a gente imprime com o paciente na terapia, ele fica muito esvaziado, fica repetitivo. E aí, às vezes, é mais angustiante, né, para a pessoa. Para a pessoa, então, a terapia passa a ser um lugar no qual ela vai falar do quanto ela está... Eu escuto muito isso de alguns pacientes. Fala, eu tô indo na terapia, aí o terapeuta até fala, não, você precisa... ver se precisa tomar medicação para a terapia andar, né? Exatamente. Porque às vezes esse processo empaca e aí a pessoa fica falando, repetindo, escutando do terapeuta. E ela fica mais angustiada, porque ela acha que não está andando. Exatamente. E larga a terapia em muitos momentos. Larga, não se vincula, né? Sim. Não, porque ela tem uma dificuldade já de vincular, né? Para que ela vai se vincular aos objetos se a libido dela está toda retornada para ela, né? Então, a medicação, nesse sentido, limpa um pouco alguns espaços para que a gente fale assim, bom, então agora vamos trabalhar. Tá pensando melhor? Então, né, tá menos rebaixado esse pensamento, menos pessimista esse pensamento. Então, vamos ali. Eu não sei exatamente como que tá hoje, mas eu sei que as porcentagens são altas de quando tem a junção entre a psiquiatria e a psicologia. Né? Só a terapia isolada. Esse é o tratamento mais efetivo. Para depressão hoje, eu acho que não tem dúvida. Não tem dúvida. Não, para depressão é terapia e medicação. Isso. Né? Essa dupla. Dupla poderosa. É isso. E aí? Feito? Feito. Fechamos, então. Até o próximo. Até.